que você faria se descobrisse artefatos de tecnologia aeroespacial da era Apollo? Achamos que você chamaria a NASA, certo? No entanto, documentos publicados recentemente mostraram que um coletor de Pittsburgh possuía mais de 300 bobinas de dados e 2 computadores da NASA da época das missões Apollo. Essas gravações podem ter sido ligadas ao conhecimento não descoberto sobre a exploração espacial, mas a NASA insistiu na destruição do roteiro. Por que eles pediram isso? Será que eles estão abrigando o mundo do entendimento de verdades específicas sobre o espaço, ou eles podem estar escondendo um segredo muito importante? Junte-se a nós enquanto exploramos as fitas perdidas da NASA, da missão Apollo, encontradas em uma garagem que a NASA exigiu que fossem destruídas. Em 2015, apenas algumas semanas antes do Natal, a NASA soube de uma descoberta intrigante. 2 computadores gigantescos e 325 bobinas de dados magnéticos da era do voo espacial Apollo, que lançaram as primeiras pessoas à Lua, foram encontradas no porão da casa de um homem falecido na Pensilvânia. As relíquias, com mais de 40 anos, tinham marcas desgastadas do Centro de Voo Espacial Goddard da NASA e do Laboratório de Propulsão a Jato, mas elas ainda estavam em forma utilizável. Ninguém, ou talvez o seu dono anterior, estava ciente do que estava nelas. As antiguidades foram entregues ao raspador de metal, um amigo do homem, que disse que queria fazer a coisa certa e devolvê-las à agência. Pioneer 8 e 9 foram 2 missões meteorológicas espaciais que enviaram satélites para a órbita solar já em meados dos anos 60. A sonda Helios-A viajou 46,5 milhões de quilômetros do Sol, o que na época era um periélio de distância recorde. Outras gravações fizeram menção às mais conhecidas sondas Pioneer 10 e Pioneer 11, que estavam encarregadas de nos fornecer as primeiras imagens profundas de Júpiter e Saturno dos anos 70. Estranhamente, de acordo com o relatório, alguns ex-investigadores da NASA acham que falta dados mestres que ainda não foram encontrados. Durante os próximos 5 meses, o pessoal do Centro de Voo Espacial Goddard da NASA, em Greenbelt, Maryland, trabalhou nos 5 meses seguintes para tentar extrair informações dos rolos de dados. O relatório do escritório do Inspetor-Geral da NASA, recebido através de um pedido de lei de liberdade de informação, foi a primeira fonte através da qual souberam pela primeira vez sobre a sonda. A Ars Technica também relatou sobre estes documentos idênticos. No relatório da OIG, o proprietário final do nome das gravações foi redigido. Os arquivistas Goddard procuraram por pistas valiosas enquanto discutiam com os cientistas se alguma missão tinha lacunas de dados. Por exemplo, a NASA admitiu em 2006 que provavelmente reciclou 45 fitas com o vídeo original de Neil Armstrong e também do ilustre Buzz Aldrin, de 20 de julho de 1969, Moonwalk. A gafe de gravação da Apollo 11 ainda assombra a CIA até hoje. Devo acrescentar que continuo usando Apollo como um exemplo do que consideramos historicamente significativo apenas por causa da questão da perda da fita Apollo alguns anos atrás, escreveu um funcionário Goddard, cujo nome foi redigido aos colegas em abril de 2016, observando também que eles não conseguiriam encontrar nenhum rótulo que indicasse o conteúdo da Apollo. A incerteza existe sobre a autenticidade dos dados nos cassetes. Cópias eram frequentemente geradas para fins de backup, para extrair dados e usar os resultados. De acordo com Larry Kellogg, um antigo engenheiro de sistemas da NASA, que trabalhou com equipamentos Pioneer 10 e Pioneer 11, se você tiver apenas uma fita de dados e ela for destruída por um drive de fita, desmagnetizada por um buffer, ou tiver café derramado sobre ela, você não tem dados. Por esta razão, é comum fazer algumas cópias de segurança. Um total de 215 bobinas foram deixadas sem etiquetas, e, dado que as etiquetas foram frequentemente removidas antes das fitas serem arranhadas ou usadas novamente, a NASA acha que elas podem estar em branco. Na época, a fita magnética era um meio de gravação caro, e a NASA frequentemente sobreescrevia bobinas para economizar dinheiro. Entretanto, de acordo com Keith Cowan, um antigo biólogo espacial e editor da NASA Watch, as bobinas etiquetadas podem ter sido cópias de cópias. Eu aposto que elas não são originais como tantas fitas, mas isso é irrelevante, ele continuou. Alguém tem uma coleção de dados dessas missões, eu ouvi dizer. As muitas especificações de investigação ainda estão confusas e, devido à isenção de privacidade, as identidades de todas as partes envolvidas, incluindo o colecionador, foram redatadas. Entretanto, a própria chefia confirmou que as fitas foram destruídas mais tarde. Todas as bobinas de fitas magnéticas foram pegas pela agência recicladora Unicor em 9 de fevereiro de 2016. De acordo com o escritório da NASA, Goddard Supply e Equipment Management Branch Office, a GSFC recebeu um certificado de destruição da instalação de processamento Unicor, assinado e datado em 9 de junho de 2016. De acordo com a agência, os requisitos processuais da NASA, que estabelecem procedimentos para a identificação e disposição de possíveis artefatos, regeram a sua disposição. Um arquivista da NASA que observou os artefatos diz que salvar seus dados teria sido extremamente caro,
Mesmo assim, ainda era possível que nada pudesse ser resgatado das bobinas, porque elas estavam tão seriamente mofadas. A casa do homem em Pittsburgh era onde os computadores rejeitados pela NASA eram deixados. Então, alguém próximo ao coletor disse ao reciclador de metais: "Por favor, convença a NASA de que estes objetos não foram roubados", alegando que um local próximo da IBM os havia doado a ele. A NASA leva as questões de retenção de registros muito a sério. Então, ao receber um aviso sobre esses antigos bens da NASA, a NASA empreendeu uma nova inspeção em 2015 e 2016, disse um porta-voz da NASA, de qualquer maneira. A NASA determinou que as fitas magnéticas foram muito provavelmente apagadas antes de sua disposição original, eles acrescentaram. Além disso, as fitas magnéticas estavam sofrendo de extensa contaminação por mofo. Passando por estes fatores, a agência determinou que as fitas magnéticas não tinham valor intrínseco ou informativo para a agência. Entretanto, se as datas das fitas que variam de 1961 a 1974 forem verdadeiras, elas caem em um período que centenas de bobinas de dados foram perdidas, abandonadas ou usadas para outros propósitos no passado da NASA. Como resultado, várias das missões anteriores da NASA tinham dados ausentes. O Escritório Geral de Contabilidade dos Estados Unidos, GAO, uma vez criticou a agência em um relatório de 1990 para o Comitê de Ciência, Espaço e Tecnologia da Câmara por falhar em arquivar dados potencialmente significativos de acordo com o relatório. No Goddard's National Space Science Data Center, NSSDC, o arquivo permanente da agência para dados de missões de ciência espacial, a NASA estimou que 30 a 59% dos dados de missões para cada uma das missões Pioneer 10 e Pioneer 11 haviam sido arquivados. O NSSDC classificou este nível de esforço de arquivamento como bom. De acordo com o relatório do GAO, um usuário de dados da NASA autorizou a destruição de todas as outras caixas de fitas, a fim de preservar algumas das fitas que ele tinha liberado, milhares de fitas, porque ele não podia arcar com o armazenamento contínuo e estava relutante em levantar a questão da retenção até o diretor Goddard. Ao explicar por que tantos dados não haviam sido mantidos na época, a NASA destacou a falta de acordos escritos entre ela e os pesquisadores, assim como alguns procedimentos para o arquivamento de dados específicos. Desde aquela época, a organização tem feito parceria com a Administração de Arquivos e Registros Nacionais para implementar um novo sistema de gerenciamento de registros que restringe estritamente quais dados podem ser apagados. Os dados ausentes do encontro Pioneer 10 Júpiter, a missão que nos forneceu as primeiras fotos do gigante do gás e suas luas, entregues pela sonda em 4 de dezembro de 1973, poderia ser um potencial, se especulativo, compatível. O Pioneer 10 e o Pioneer 11 foram observados pela NASA a atrasarem e se desviarem de suas trajetórias esperadas no espaço interestelar em 1980. Este fenômeno, agora conhecido como anomalia Pioneer, tem sido atribuído às forças térmicas que empurram a espaçonave para trás. Anos mais tarde, Kellogg deu MDR's Pioneer a um grupo de pesquisadores que queriam investigar a anomalia. Kellogg tinha copiado os arquivos para um computador moderno. Entretanto, uma revisão de todos os arquivos revelou que faltaram 9 dias da Pioneer 10 MDRs de 1973. Dados para esses dias nunca foram transcritos dos MDRs originais para CDs ópticos, de acordo com registros de transcrição da NASA. Talvez alguém quisesse ver se eles poderiam obter os dados usados para fazer a imagem de Júpiter e gerar uma imagem usando um software mais recente, Kellogg contou. Nós não podíamos confirmar isso. Você apenas tem aqueles flashes de memórias de algo que poderia ter sido dito há vários anos atrás e você não tem certeza de que não era um sonho. A NASA não incluiu as fitas perdidas da Pioneer 10 em seu estudo, mas destacou o esforço heróico para encontrar os dados da anomalia. Quando perguntado se a NASA levou em conta essas gravações perdidas ao conduzir a sua auditoria, um porta-voz da NASA simplesmente comentou: Pioneer foi discutido em detalhes. Que alguém foi capaz de acumular tantas recordações da NASA é o aspecto menos intrigante deste conto. A NASA realizou leilões rotineiramente por excesso de ativos durante os anos 70 e 80. Não havia espaço suficiente, os fundos se esgotaram, ou a tecnologia cresceu e deixou tudo ultrapassado. Algumas das peças ainda estão lá hoje em coleções privadas, enquanto outras se tornaram lixo. Outros casos, trabalhadores e subcontratados roubaram itens que teriam sido jogados fora. Isso foi notavelmente infame durante a era Apollo. Em julho de 1969, quando Neil Armstrong se preparou para dar o seu pequeno passo para a Lua, uma câmera de vídeo reforçada, escondida dentro da porta do pousante, ligou-se para gravar aquele momento histórico. As fotos sinistras da bota do astronauta batendo no chão capturaram o que pode ser o momento mais famoso da história da NASA, assim como um ponto de virada significativo para a humanidade. Essas imagens nebulosas e mutáveis foram vistas por milhões de telespectadores de todo o mundo, que ficaram espantados e até mesmo entrincheirados.
Eles não sabiam que a câmera na Apollo 11 tinha realmente retornado imagens dramáticas e mais claras de vídeo que, surpreendentemente, muito poucas pessoas viram. Embora as fotografias televisionadas tivessem uma qualidade visual bastante pobre, o pouso foi um sucesso tal que os engenheiros da NASA que as examinaram perceberam que o público em geral estava perdendo. As fitas originais e excelentes da Lua foram rapidamente armazenadas e perdidas. Somente recentemente, a agência foi conscientizada do valor de seu arquivo de imagens claras e nítidas do primeiro homem na Lua, o que pode ser especialmente importante agora que a NASA fez o retorno para a Lua depois de tanto tempo com a missão Artemis. A NASA estava subitamente ansiosa para ter as fitas cerca de 36 anos depois que elas foram colocadas em armazenamento. As fitas não estavam em lugar algum para serem localizadas, o que foi o problema. O que começou com uma investigação casual evoluiu para uma busca formal dos arquivos, centros de registro e áreas de armazenamento dos sites da NASA. Oficiais desapontados agora dizem que a pista que eles seguiram desapareceu depois de muitos meses. Apesar disso, eles admitem que é possível que os vídeos estejam irremediavelmente perdidos. A caça inclui Stanley Lebar, que foi o responsável pela criação da câmera lunar. Ele pode listar todas as explicações razoáveis para que ele e seus colegas não tenham dado às fitas a atenção necessária em 1969. Elas eram inconvenientes e em um formato altamente especializado, que parecia ter pouco valor na era pré-digital. Mas agora, ele se lamenta por não ter obtido uma cópia para guarda. Devido às imagens de televisão das missões Apollo posteriores serem muito melhores, a história das fitas desaparecidas da Apollo 11 se torna ainda mais embaraçosa. Um feed de vídeo construído de forma interessante foi utilizado apenas para a Apollo 11. Da Lua, ele foi retransmitido para estações terrestres na Austrália e para o deserto Mojave, na Califórnia, onde trabalhadores reformataram o filme para a transmissão e o enviaram por linhas analógicas de longa distância para Houston. Durante esse processo, uma quantidade significativa de qualidade de vídeo foi perdida, transformando imagens nítidas e claras em bolhas cinzas e formas estranhamente móveis, ou o que o Lebar agora se refere como versão bastardizada do material genuíno. Como quase todo o espectro de transmissão era necessário para transmitir dados de voo para a Terra, o primeiro vídeo da Lua estava em um formato incomum de slow scan. O formato usava uma frequência de rádio significativamente menor do que o habitual e digitalizava apenas 30% dos frames típicos por segundo. Se não fosse a iniciativa de um engenheiro aposentado da Estação Terrestre da Califórnia e vários técnicos australianos que se reúnem regularmente para reuniões, as fotografias provavelmente teriam sido esquecidas e de pouco significado para Lebar, NASGR e NASA. Uma bobina de 14 polegadas de fita que parecia ser daquele período foi descoberta na garagem de um homem em 2002, que havia trabalhado anteriormente na estação terrestre Honeysuckle Creek, na Austrália, em 1969, e que havia visto os originais em vídeo de alta qualidade da Apollo 11 na época. Ele o levou para uma reunião de Honeysuckle Creek e distribuiu. Mais veteranos da Honeysuckle participaram da reunião no ano seguinte, e dessa vez eles trouxeram lembranças da era Apollo, que incluíam imagens reais da Moonwalk que eles haviam filmado enquanto assistiam às filmagens em seus monitores especializados. As imagens nas fotos eram dos originais, não das versões remasterizadas usadas na televisão, e era óbvio que elas foram muito melhores do que o que todos tinham visto. Fotografias semelhantes foram tiradas no site da Mojave por um engenheiro americano. Embora lhes faltasse um dispositivo para tocar as bobinas embaraçosas, os australianos estavam ansiosos para descobrir se a fita realmente capturou o Mojave da Apollo 11. Eles localizaram NASGR 66, uma das poucas pessoas da era Apollo 11 ainda empregada no Goddard Space Flight Center em Greenbelt, onde a maioria dos dados da Apollo tinham sido tratados, depois de se convencerem de que as gravações poderiam ser de importância histórica e educacional. A boa sorte continuou quando NASGR soube que um dos poucos dispositivos analógicos de 7 pés de altura que podia reproduzir o vídeo da Apollo ainda estava presente no laboratório de avaliação de dados do Goddard, que logo seria fechado. Ele avidamente carregou as fitas que os australianos o haviam enviado para o gravador, mas tudo o que foi mostrado foram dados de computador e conversas de uma missão anterior da Apollo. Embora fosse desanimador, a semente tinha sido plantada. A NASA não possuía apenas um equipamento que podia tocar as fitas iniciais da Moonwalk em sua posse. Ela também tinha 2 homens, NASGR e Lebar, que estavam prontos para colocar inúmeras horas de seu próprio tempo para buscar as 3 horas de fita e ainda viviam perto de Goddard. Eles procuraram por semanas no enorme centro de registros nacionais da Switzerland, onde as fitas haviam sido guardadas anteriormente. Eles não tiveram sucesso até que descobriram documentos indicando que entre o início dos anos 70 e o início dos anos 80, oficiais Goddard haviam procurado mais de 26 mil caixas de cassetes Apollo.
as chances de localizar as 45 fitas de vídeo da Apollo 11 eram obviamente pequenas, já que elas teriam sido guardadas em apenas 9 desses caixotes. Nafzger e Lebar estavam otimistas apesar disso. Entretanto, eles não foram capazes de localizar as fitas que faltavam, ou qualquer um com conhecimento significativo sobre elas no Goddard. Nafzger e Lebar não tiveram muita sorte em descobrir quem poderia ter sido no Goddard que enviou as fitas da Apollo para armazenamento alternativo, as espalhou para outros locais da NASA ou as mandou destruir. A tarefa se tornou mais desafiadora pelo fato de que tudo ocorreu há mais de 30 anos, porque alguns dos mais prováveis tomadores de decisão já estão falecidos. Agora que as fitas estão faltando, a NASA está bastante envergonhada. Vamos saber o que você pensa na seção de comentários abaixo.